as coisas estão caminhando, os indícios são de que o Wuhan produziu esse vírus, é isso? Ou eu estou sendo leviana ao afirmar isso? Não, está sendo absolutamente precisa com as palavras. A dúvida é se essa produção ela ocorreu de forma dolosa e voluntária ou não. E o que ainda há de forma bastante incompleta, eu assisti, por exemplo, a reportagem do Fantástico de ontem. Eu também. É a segunda reportagem, né, segundo domingo seguido, que o Fantástico faz uma reportagem muito ruim sobre o que está acontecendo, mas, basicamente, eles excluem a possibilidade, que é uma possibilidade real, de que a produção do vírus tenha acontecido de forma... bom, tem algumas hipóteses. As hipóteses que eles colocam 3 hipóteses corretas. Uma de que o vírus tenha tido uma mutação natural dentro do laboratório. O segundo é de que e depois vazado. O segundo é de que o vírus tenha tido uma mutação in vitro dentro do laboratório, não nos morcegos, mas in vitro dentro dos laboratórios, e aí tenha vazado. E uma terceira hipótese é de que tenha acontecido uma manipulação do vírus intencional, o que se chama de... E hoje sabe-se que essas pesquisas ocorriam dentro do laboratório de Wuhan. O nome técnico para isso é pesquisas de ganho de função, onde você acrescenta funções ao vírus original. Então, e essa parece ser a hipótese mais provável de que isso tenha acontecido. Agora, o que eles eliminam, e o que o Fantástico sequer cogita, e é uma hipótese real, e é uma pergunta que vem sendo levantada, inclusive oficialmente pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado americano, no dia 15 de janeiro desse ano, ou seja, muito antes até da gente começar aqui a falar abertamente sobre isso, dos elos entre os órgãos de defesa, os órgãos militares chineses e esse laboratório. Então, o que pode ter acontecido há outras hipóteses que estão na mesa e devem estar na mesa e não devem ser tratadas como conspiracionistas. A primeira hipótese será que essas pesquisas não estavam sendo feitas com o intuito de utilização como arma biológica? E segundo, e acabaram vazando acidentalmente? Era uma arma biológica que estava sendo produzida, mas acidentalmente vazou. Essa é uma hipótese que hoje, se você me perguntar, parece a mais provável. Agora, há uma quinta hipótese que não pode deixar de ser colocada na mesa, que é a obrigação jornalística fazer a pergunta e esperar que os fatos tragam as respostas, que é de se não houve uma liberação intencional. Uma liberação intencional, uma vez que, e essa faz parte de qualquer investigação legítima, a China foi a maior beneficiada dessa pandemia. Então, eu, por exemplo, não tenho dúvidas de que houve uma ação dolosa do Partido Comunista Chinês no acobertamento da pandemia, uma vez que ela começou na China, no acobertamento dos casos. Não fosse isso, eles não teriam mentido para a Organização Mundial de Saúde em janeiro, dizendo que o vírus não era transmissível entre humanos, quando eles já sabiam. Negar, né? Não há como negar. Não há como negar. Não há como negar. Não fosse Primeiro, isso... não transmitia para humanos, né? Não sei o quê. E eles vinham negando. Eles demoraram muito a admitir alguma coisa, né? O Josh Rogin, que é o mesmo jornalista que eu citei aqui do Washington Post, que contribui na CNN também, que foi um dos que começou a dar bastante publicidade sobre esse assunto, ele fez uma coluna recentemente, onde ele mostra que em setembro de 2019, estava havendo, a China já estava fazendo queima de arquivo das pesquisas do laboratório de Wuhan. Ora, setembro, por quê? Então, essas perguntas, elas precisam ser colocadas de forma honesta. Agora, o que acontece? Eu esqueci o nome do jornalista, tem um jornalista já cascudo lá da Globo, que fez a reportagem do Fantástico. Eu acho a reportagem até bem construída, do ponto de vista... Álvaro Pereira, talvez? Talvez. Mas eu não tenho certeza também, posso estar cometendo um engano. Eu até não quero falar justamente para não cometer aqui um engano, até porque eu não presto muita atenção nos jornalistas da Globo, então não sei muito bem quem é o quê. Mas tem um momento que ele faz uma afirmação que eu acho me deixou boquiaberto, onde ele vira e fala o seguinte: a culpa da comunidade científica não ter discutido esse vírus, essa origem de laboratório, é do Trump. Por quê?
Porque o Trump começou a apontar teorias conspiratórias, e aí muitos cientistas sérios, com medo de serem confundidos com espalhadores de fake news, se recusaram a comentar o assunto para não serem confundidos. Aí eu falo assim, isso é uma loucura. Por quê? Como é que você... Ou seja, o sujeito que estava falando a verdade é chamado de teórico da conspiração pela imprensa e pela panelinha da comunidade científica, e no final ele que leva a culpa. As pessoas não se manifestaram antes. É como se daqui a pouco, que vai ficar comprovada, aliás, já é comprovada, mas a imprensa vai reconhecer a eficácia da Ivete, né, como forma de forma de tratar as doenças, e aí a imprensa vai dizer o seguinte: não, a culpa da imprensa e da comunidade médica não ter reconhecido a eficácia da Ivete é porque o presidente Bolsonaro, a culpa é do presidente Bolsonaro, porque ele que falou que era bom, e aí muitos médicos se recusaram a falar a respeito do assunto porque tinham medo de ser confundidos com criadores de fake news. Ora, a culpa é da imprensa, que chama de fake news, chama de conspiracionista, chama de negacionista, qualquer um que traz os assuntos para discussão. Qualquer um que ouve autoridades ou médicos ou cientistas que discordam da narrativa que eles já decidiram que é a certa. É exatamente isso. Aliás, Leda, você pode, melhor do que ninguém, dizer aqui, quando um jornalista traz um especialista para o ar, a gente sabe que o especialista não é o especialista. A opinião, ele escolhe qual é o especialista que tem a opinião que ele quer colocar no ar. Né? É uma forma, mas é um às vezes subterfúgio. Você traz um especialista e ele te convence daquilo, porque ele sabe, ele estudou anos. Né? Eu entrevistei uma médica e ela dava exemplos muito claros, assim, foi logo das primeiras que eu entrevistei. Essa é a marca do bom jornalismo. E ela não é japonesa, ela. E ela explicava muito claramente, comparando com a África, mostrando números, por que não tinha ninguém doente ali, por que tinha aqui e tal. Você fica prestando atenção. Não, aí eles não ouviam essas pessoas, eles não ouvem esses profissionais porque eles não querem aquela narrativa. É muito estranho mesmo. Mas a marca do bom jornalismo é essa. É essa, Leda. Ou alguém que traz especialista de diversas visões, ou o entrevistador que acaba convencido pelo entrevistado, que mostra que ele está disposto a ouvir. Que ele está disposto a ouvir. E isso simplesmente se perdeu no jornalismo. Você não vê mais isso. Você não vê. Por que a reportagem do Fantástico não tinha pessoas que pensaram diferente? Até o especialista que eles trouxeram, eles tiveram que pagar pedágio ideológico para mostrar o especialista falando: olha, inclusive eu odeio o Trump, gosto muito do Joe Biden. Meu Deus, que coisa constrangedora. Ele disse, né? Eu sou democrata de carteirinha, mas sou obrigado a admitir que... Só não falou, dar a mãozinha para a palmatória, que no final das contas quem estava certo nessa história toda era o Trump e o Bolsonaro no Brasil, que já no ano passado falava sobre a origem de laboratório desse vírus. Agora, é uma loucura, porque o que acontece a partir daí? Digamos que fique provado, sem nenhuma dúvida, que o vírus foi produzido no laboratório. A China vai pagar uma indenização? Essa é uma ótima pergunta. Hoje ou ontem, o presidente Joe Biden já está dizendo o seguinte: não, nós vamos conduzir uma investigação com a Organização Mundial da Saúde e com a CIA, e aí tem que ser liderada pela Organização Mundial da Saúde para produzir um relatório em 90 dias. Eu falo assim: olha, mas que sandice é essa? Em primeiro lugar, a Organização Mundial de Saúde foi quem acobertou essa história. A Organização Mundial de Saúde foi quem mandou o Peter Daszak, que a gente falou na nossa última entrevista, que era quem financiava o laboratório de Wuhan. A Organização Mundial de Saúde mandou o financiador do laboratório para investigar se o laboratório que ele estava financiando não tinha sido a origem do coronavírus. E a Organização Mundial de Saúde que emitiu esse relatório original, que calou a boca de todo mundo e foi utilizado como argumento do cala-boca negacionista. Então é essa Organização Mundial de Saúde, com que autoridade essa Organização Mundial de Saúde vai ser investigada? Vai investigar? Ora, essa Organização Mundial de Saúde deveria estar sendo objeto da investigação, para verificar qual o nível de conluio que ela teve nesse processo.
A Organização Mundial de Saúde foi quem demorou para decretar isso de fato uma pandemia, quando você já tinha casos espalhados pelo mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde foi a que mudou de posição diversas vezes a respeito de máscara. Vezes. E através de vacina, e através... Porque lembra, a Organização Mundial de Saúde, através de a respeito de lockdown, que ela começou propondo, depois disso que era contra. Então a Organização Mundial de Saúde não pode ser investigar nada. Pelo contrário, ela tem que ser investigada, ela é suspeita. Ela mudou de posição mais que todo mundo, né? Mais do que todo mundo. Como Organização Mundial de Saúde, ela não tinha direito a esses vacilos, né? Claro que não. Porque foram vacilos, né? Você fala, faz lockdown, não faz lockdown, usa máscara, não usa máscara. Né? Poxa, todas essas indefinições não podiam partir dos cientistas, né? Porque todo mundo enche a boca, tem 15 meses que você ouve falar na ciência, em nome da ciência. Claro que a ciência é genial, claro que a gente depende da ciência, é óbvio isso. Né? A ciência é mãe de tudo isso. Agora, usar a ciência para o seu argumento ser deferido é muito estranho, né? É alheio à própria ciência, Leda, porque o que diz a base do método científico é a discussão. É a apresentação de diversas hipóteses que precisam ser provadas e reprovadas. Então, quando você vira e fala assim, a Organização Mundial de Saúde errou, etc, etc, o problema não foi nem tanto eles terem errado. O problema é o cala-boca ser um negacionista para as pessoas que pensam diferente. Uhum. Então, hoje já é quase inequívoco que as políticas de lockdown têm pouco ou nenhum efeito se comparado a outras medidas. É quase inequívoco de que os custos dela são muito maiores do que os benefícios. No entanto, aqueles que apresentavam, por exemplo, o caso da Flórida, que foi um estado que evitou aqui nos Estados Unidos utilizar essas medidas, eram chamados de negacionistas loucos cala-boca. Aqueles que falam de drogas que são usadas de forma a mitigar a doença, são cala-boca negacionista. E aí vem os estudos, meta-análise, para quem não sabe, gente, meta-análise é a combinação, é uma análise de vários estudos. É o padrão ouro, mais do que um randomized control trial, né? Estudo de controle randomizado. Meta-análise é uma coisa que está acima disso, é uma análise de vários estudos combinados. Quando você tem uma meta-análise comprovando a eficácia de uma droga, isso é o que há de mais alto na ciência. O que é alheio à ciência? Não é o erro. O alheio à ciência é o cala-boca e a censura. Esse é o que é o alheio à ciência. Para permanecer no erro. Para permanecer no erro. Então, isso, né? Quando você vê um editorial no Jornal Nacional, onde, no auge da autoridade do... Pô, Leda, você é uma lenda no jornalismo. Você sabe o que representava o sujeito ser âncora do Jornal Nacional? Era uma coisa... Né? Era a glória do jornalismo, né? Era a glória do jornalismo. Então, quando você vê um âncora do Jornal Nacional virar e falar assim, nós achamos que todo mundo tem direito à opinião, mas certos assuntos são civilizatórios, esses a gente não vai nem discutir. Ora, quem determina quais assuntos podem ser discutidos ou não? William Bonner? Quem elegeu o William Bonner para calar a boca da população? E no final, o pior é que no final eles estão se provando errados o tempo inteiro. Tudo que eles disseram foi por água abaixo. E no final eles querem responsabilizar justamente os que estavam trazendo. Claro, erros podem ter sido cometidos, ninguém acerta o tempo inteiro, alguns erros podem ser mais sérios que outros, mas no final das contas, eles erraram muito mais do que os outros. E, pior, os outros, ninguém quis censurar eles. Ninguém quis censurar o lado de lá. Não teve um jornalista pró-lockdown que foi censurado pelo presidente. Não teve um jornalista um cientista pró-lockdown que foi censurado pelos seus colegas médicos. Não teve um cientista que propôs o uso de uma droga que tenha sido censurado pelos seus outros colegas que propunham determinados tipos de tratamento. Então, tinha um lado que estava disposto a discutir, e pode ter errado em alguns momentos, mas acertou em outros, e tinha um lado que queria calar a boca de todo mundo. E que diz que ele tem o direito de dizer quais os debates vão acontecer ou não. O mesmo direito que o William Bonner acha que tem é o direito das redes sociais, que as redes sociais têm, a ponto de nós termos medo de utilizar certas palavras, porque senão o Big Brother, o grande censor, vai nos tirar do ar. Eu fico pensando, e se ficar realmente comprovado cientificamente que a Ivete funciona?
Aliás, eu não respondi a sua De um pergunta. estudo duplo, cego, randomizado, sei lá o quê, que eles adoram falar essa expressão. Se ficar a Ivete provado, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Não, na verdade, na verdade já ficou. Eu posso até pegar aqui para você, mas eu só quero me lembrar, porque eu acabei, para Não não dar uma concluindo, resposta muito longa, não respondendo a questão do que acontece com a China se ficar comprovado que Uhum. eles. E eu quero te responder em relação a isso. Mas já saiu, e eu queria pegar até o estudo aqui propriamente dito, se eu até acho aqui, mas saiu ontem, ou anteontem, essa semana, um estudo muito robusto. Inclusive, o próprio NIH, que é o National Institute of Health, lançando aqui dia 17 de junho, Ivete para prevenção e tratamento. Eu estou lendo um estudo, pelo amor de Deus, PubMed, tá? Estou lendo um estudo aqui, publicado no dia 17 de junho, ou seja, alguns dias atrás, dizendo Ivete para prevenção e tratamento de Covid. Uma revisão sistemática, meta-análise e teste sequência e análise sequencial de teste para informar guidelines clínicas, tá? E no final, conclusão, uma evidência moderada acerta de que grandes reduções na morte de Covid são possíveis usando a Ivete. Conclusão, eu tô lendo, National Institute of Health, autoridade médica americana, National Instituto Nacional de Saúde americano, o mesmo instituto do qual faz parte o doutor Anthony Fauci, o famoso, querido doutor Anthony Fauci. Então, o mesmo Anthony Fauci que era no Jornal Nacional tão elogiado. Insensado, tá? Mesmo. Insensado pela imprensa, esse mesmo doutor Anthony Fauci, o instituto do qual ele faz parte, está aqui, conclusão de alguns dias atrás, de quais são as diretrizes clínicas, que é o termo correto, para uso ou não da Ivete. Dizendo aqui, evidências de certeza moderada mostram que grandes reduções na morte por Covid-19 são possíveis usando a Ivete. O uso de Ivete no início do curso clínico, eu acho que é uma outra palavra muito interessante para tratamento, né? Pode reduzir os números que progridem para a doença grave. A aparente segurança e baixo custo sugerem que a Ivete provavelmente terá um impacto significativo na pandemia de SARS-CoV-2 em todo o mundo. E aí, quem me segue no meu Telegram, que é o único lugar que eu posso colocar link sem ser banido, eu faço questão de colocar o link primário. Tudo que eu falo, eu sempre dou fonte primária. Então, vou dar a fonte primária lá no meu Telegram, mas as pessoas podem procurar no Google, se o Google não escondeu o estudo. Mas está aqui. Eu estou lendo a conclusão de um estudo publicado no dia 17 de junho, ou seja, sei lá, 5 dias atrás, 4 dias atrás. Quarta-feira passada, eu acho.